querida aluna! Olá, querido aluno! Tudo bem? Mais uma vez com vocês, o nosso canal Papo Nada Sério Pro Enem. Hoje, com a nossa segunda aula de Mesopotâmia. Vocês lembram que na semana passada nós tivemos alguns aspectos importantes. Fizemos um apanhado de todas as civilizações, tá? E as mais importantes cidades que foram fundadas na região da Mesopotâmia. Também conhecemos algumas características físicas da região, como a seca em si, por ser uma região muito árida. E principalmente por terem se desenvolvido graças a dois importantes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, que deram a sustentação necessária para que esses povos pudessem desenvolver as suas civilizações e sobreviverem com aptidão naquela região tão árida. Certo? Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais acerca das principais características dessas civilizações, dos povos que viveram na Mesopotâmia. Vamos falar dos aspectos social, político, econômico e cultural. Então se liga aí que esses aspectos são importantes e fundamentais para as provas que vocês irão fazer no Enem, caindo esses assuntos. Eles são de fato importantíssimos para que haja um entendimento, uma compreensão maior do tema Mesopotâmia. Beleza? Ok? Antes de começar, peço logo a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Que faça essa inscrição aí para nos dar essa força e ao mesmo tempo aproveitar essas aulas de revisão que nós damos visando o Enem deste ano. Tá certo? Beleza? Outra coisa que você pode fazer também é compartilhar, tá? Os vídeos, não só esse, mas todos os primeiros vídeos que nós fizemos com as aulas introdutórias. Compartilha, legal, curte e deixa teus comentários para que a gente possa saber o que você está achando, tá, das nossas aulas semanais. Beleza? Ok? Então já já eu volto com o tema Mesopotâmia, aula 2. Ele não está rindo à toa, até o bebezão sabe o que é bom para se passar no concurso público. Então você que não conhece bem a LDB, adquira já esse material e faça uma prova de excelência para ser aprovada. Qualquer dúvida, nos ligue nesse número que nós deixamos aí embaixo. Ligue rapidinho, adquira o seu e faça uma prova excelente. Como nós analisamos na semana passada, todas essas civilizações, tá, que se instituíram lá na Mesopotâmia, elas tinham características muito parecidas, uma vez que uma civilização acabava absorvendo de alguma forma a cultura da outra. De forma que, em linhas gerais, né, o que nós vamos considerar agora, podemos aplicar especificamente a todas as civilizações que ali se instalaram ao longo dos séculos. Beleza? Ok? Então, para iniciarmos, vamos destacar as características principais da sociedade ou das sociedades mesopotâmicas. As sociedades mesopotâmicas, elas eram hierarquizadas e elas eram marcadas por profundas desigualdades sociais. De um lado, a realeza, os sacerdotes, os altos funcionários e também os comerciantes. Do outro lado, os trabalhadores livres do campo e das cidades, bem como também os escravos. No caso dos trabalhadores livres do campo e das cidades, eles eram obrigados, tá, a bancar ou arcar com o próprio sustento, além de realizar trabalhos de forma gratuita, tá, quando o rei exigia isso, nos projetos coordenados que esse fazia, construção de palácios, construção de templos, de pontes, de canais, né, de distribuição de águas, enfim, todo e qualquer trabalho público, esses trabalhadores livres tinham que doar o seu tempo e o seu esforço para trabalhar em prol desse objetivo. Já os escravos, uma curiosidade é que eles jamais foram maioria, tá, entre a população que formava a classe social, as classes sociais ou a sociedade das civilizações mesopotâmicas. E boa parte deles era conseguida através das guerras, os prisioneiros de guerras, e aqueles que eram livres,
mas que por contraírem dívidas e não conseguirem pagar essas dívidas, eles acabavam então sendo escravizados. E só a título de comparação, esse número de escravos que existiam, né, nas civilizações mesopotâmicas era infinitamente maior do que o número de escravos que existiam, por exemplo, nas civilizações de Roma e também da Grécia. Vale lembrar também que esses trabalhadores livres, ou do campo ou das cidades, eles eram obrigados a dar parte daquilo que eles produziam como imposto para poder prover a alimentação e o sustento das pessoas que moravam no palácio. E também como ofertas, tá, nos rituais religiosos, levando então para os templos. E quem acabasse beneficiando disso tudo era a família real, mais os nobres, e no caso dos templos, os próprios sacerdotes. Não à toa, eles eram as pessoas, as classes mais ricas que existiam dentro das sociedades mesopotâmicas. Como eu acabei de falar para vocês, né, a realeza, ou a nobreza, se beneficiava bastante, né, no uso próprio desses alimentos ou desses impostos, né, que eram pagos pelos trabalhadores livres, tá certo? Eles faziam isso em benefício próprio ou poderiam distribuir a quem eles quisessem. Só tem uma ressalva: em épocas de crise, aquilo que era acumulado poderia e era distribuída para poder suprir a necessidade daquelas pessoas que passavam, né, pelos momentos mais difíceis em que as crises econômicas e sociais acabavam jogando essas civilizações. Nos aspectos políticos, nós podemos destacar basicamente aquilo que nós já frisamos na aula anterior. A exceção da Suméria, tá? Ou da civilização sumeriana, onde as principais cidades, chamadas cidades-estados, tinham seu próprio rei, tá? E as suas leis, e eram autônomas, tá? Umas das outras. Nas demais civilizações, né? A exemplo do Império Acádio, do Império Babilônio, tá? Do Império Assírio e do Império Caldeu, ou Segundo Império Babilônio, todos eles tinham um monarca, tá, no seu comando, no seu domínio, certo? Ok? Periodicamente, ou às vezes, acontecia, por exemplo, de um rei, de um monarca, acumular as funções de rei, monarca, ou então, e também de sacerdote, certo? Deu para compreender aí? Então nós tínhamos, em alguns momentos, tá, domínios teocráticos, podemos dizer assim, onde o rei ele acumulava esses dois papéis, sendo o rei e também sacerdote. Quando falamos da questão econômica, nós precisamos lembrar que os 4 pilares principais da sustentação econômica dos povos na Mesopotâmia eram os seguintes: a agricultura, tá? A pecuária, o artesanato e também o comércio, certo? Ok? A agricultura e a pecuária, muito difundida no interior ou na parte rural, nos campos, né? Elas de alguma forma contribuíam para o sucesso da sustentação das cidades, beleza? Entre os produtos que eram cultivados se destacavam a cevada, o trigo e o gergelim, que eram amplamente cultivados e servia, inclusive, como a gente falou anteriormente, para sustentar a mesa da realeza, a mesa do rei. Na questão da pecuária, certo? Eles criavam bois, vacas, porcos, aves, que poderiam ser abatidas e ser utilizadas como animais para o consumo. Por outro lado, touros, jumentos e cavalos serviam basicamente para cargas. No caso do touro e do jumento, eles poderiam puxar carroças. E no caso do cavalo, eram animais utilizados basicamente para cavalaria de guerra. Lembrando também que os bois e os touros, assim como os jumentos, poderiam ser utilizados também para arar a terra, puxando aquele arado para que aqueles leirões fossem abertos e se facilitasse então o cultivo daquelas sementes que ia gerar os alimentos necessários. Outra faceta da economia dos povos mesopotâmicos era o artesanato.
que se dividia, tá, entre o artesanato dos campos, tá, rural, e também os das cidades. O artesanato dos campos, né, ele era considerado um tanto mais rudimentar. Né? Se fabricavam jarros de barro, né, panelas de barros, artefatos que eram utilizados no dia a dia, mas que de forma clara, tá, por serem feitos de argila, eles eram um tanto mais rudimentares. Por outro lado, né, o artesanato das cidades, eles eram mais sofisticados, uma vez que eles trabalhavam mais com pedras preciosas, confecção de colares, de brincos, braceletes, que poderia ser de vários tipos de materiais preciosos, a exemplo do ouro, dos diamantes e também da própria prata. Além disso, eles poderiam confeccionar também tecidos, tá? Objetos de madeira, perfumes, é isso aí, outros objetos ou material para a beleza. Veja que nesse aspecto aí, já naquela época, existia uma grande preocupação com a própria estética corporal. Esse desenvolvimento de atividades econômicas no campo e também nas cidades promovia basicamente o que nós chamamos de comércio interno, onde, tá, as pessoas que moravam no campo, necessitando das coisas produzidas nas cidades, faziam troca de produtos. Tá? Quem estava na cidade adquiria as coisas do campo e vice-versa. Dessa maneira se fortalecia o comércio interno em todas as civilizações mesopotâmicas. Vale salientar que a região da Mesopotâmia era muito carente em matéria-prima, né? Pedras, metais, madeira, para que eles pudessem de fato desenvolver essas atividades que nós acabamos de citar. E justamente essa falta vai dar origem ao comércio externo, onde eles acabavam fazendo negócios com outros povos de outras regiões fora da Mesopotâmia para adquirir os produtos que eram necessários. E automaticamente, quando produziam, tá, os seus produtos de mais destaque, isso atraía a atenção também das mesmas civilizações das outras regiões que cediam às civilizações mesopotâmicas essa matéria-prima tão essencial. Dessa forma se fortalecia, tá, século após século, o comércio externo entre os povos da Mesopotâmia e os povos das outras regiões da antiguidade. No início, né, da busca dessas matérias-primas, as viagens de longas distâncias eram consideradas muito perigosas. Por esta razão, quem mais patrocinava essas expedições era a realeza, tá? Eram os nobres, que bancavam inclusive a questão do número de pessoas que iriam, né, atrás dessa matéria-prima e guarneciam também proteção militar para que isso pudesse acontecer. Com o tempo, tá, e com o costume dessa prática, se abriu mão de ser unicamente bancado pela realeza, pelos nobres, e outras pessoas, né, expedições particulares, logicamente patrocinadas por ricos comerciantes, passaram então a fazer esse tipo de expedições a fim de trazer ou de buscar fora da região da Mesopotâmia essas matérias-primas. No entanto, eles ainda tinham que sujeitar às leis específicas de comércio estabelecidos pelos próprios soberanos de suas sociedades. Em qualquer sociedade mesopotâmica, tá, a realeza, a nobreza, o rei, ele ainda comandava ou ditava as leis que regulamentavam esse trabalho de busca de matéria-prima e também de todo o processo, tá, de comércio externo. Isso nos faz lembrar basicamente, tá, o Código de Hammurabi, que entre outras coisas também estabelecia regras específicas de como os comerciantes deveriam agir na busca, na compra e na venda, tá, da matéria-prima e também do produto transformado ou processado. Chegamos finalmente a uns aspectos riquíssimos da cultura mesopotâmica. A cultura mesopotâmica, é isso aí. E na verdade, quando nós falamos de cultura mesopotâmica, nós precisamos lembrar de vários aspectos importantes. Por exemplo,
Nós falamos na semana passada sobre a questão da escrita. Considerado um aspecto cultural também, porque teve seu desenvolvimento, tá? Para que em outros aspectos, né, cientificamente, tecnologicamente, eles pudessem também se desenvolver. Mas podemos considerar a escrita, ou o desenvolvimento dela, como uma parte integrante da cultura mesopotâmica. Outra parte importante dessa cultura é a arquitetura. E nossa, quanta coisa importante, quanta coisa linda eles faziam naquela época. Vale lembrar, por exemplo, né, quando nós falamos dos templos religiosos, eram prédios bem projetados, tá? Né? E até pela tecnologia que eles possuíam naquela época, podemos dizer que eram construções realmente arrojadas. Não falamos semana passada, porque eu deixei para falar agora. Entre essas construções magníficas, tá? Existiram, tá, algumas que chamavam a atenção pela sua imponência, que eram justamente os prédios onde funcionavam vários serviços, porque eram prédios muito grandes. Inclusive um deles, né, foi construído, tá, e é relatado até mesmo na Bíblia, que é chamado de Torre de Babel. A Torre de Babel nada mais e nada menos era do que um zigurate. Então, esse prédio, arquitetonicamente esplêndido, tá? Fruto do desenvolvimento arquitetônico dos povos lá na Mesopotâmia, em especial dos Sumérios. E aí, quando eu disse que vários povos, que um sucederam ao outro, absorveu parte dessas culturas, é porque, de fato, os zigurates, embora tenham tido início no projeto pensado na arquitetura dos Sumérios, tá? Outros povos que vieram depois, a exemplo dos acádios, dos caldeus, dos assírios e dos babilônios, de fato absorveram também, tá, essa técnica de construção desses grandes monumentos, desses grandes prédios públicos chamados zigurates. E eles eram tão grandes e tão imponentes, como eu disse no começo, que nele poderia funcionar dormitórios, poderia funcionar salas comerciais, bem como também um palácio e até mesmo templos, exatamente, dependendo do tamanho e da imponência daqueles que eram construídos. Então, sem dúvida, a arquitetura também faz parte, né, composta e de destaque dentro da cultura dos povos mesopotâmicos. E quem aí também não se lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Não foi o único, afinal de contas, dentro do processo arquitetônico, parte da cultura, tá, dos povos mesopotâmicos, a construção de belos jardins, né, e edificações de locais, praças públicas, onde a ornamentação natural era um dos principais símbolos ou marcas desses tipos de construções, sem dúvida davam, né, aos povos mesopotâmicos aí, esse handicap com relação a esse aspecto cultural. Então era muito característicos que os ambientes por eles construídos seguissem uma linha arquitetônica muito bela e que chamava a atenção de quem via. Vale lembrar que os jardins suspensos da Babilônia foi um presente de Nabucodonosor para sua esposa. Ele construiu especialmente para essa finalidade. Mas sem sombra de dúvidas, tá, o que mais chama a atenção e a parte talvez mais importante da cultura dos povos da Mesopotâmia foi, com certeza, a religião. Os aspectos religiosos eram muito presentes e muito fortes. Tanto é que eu acabei citando para vocês que no aspecto político tinha reis que inclusive mantinham também o ofício de sacerdote, né? Tendo em vista que eles consideravam muito importante essa ligação com o sobrenatural, com o divino. Tanto é que, inclusive, a questão religiosa tinha uma influência muito grande nos destinos dos povos no aspecto da agricultura. Porque eles terem fartura ou não terem, eles alegavam ou ligavam esse aspecto ou essa questão a serem abençoados ou não pelos seus deuses.
e, na verdade, deuses, porque eles eram politeístas. Verdade, os povos da Mesopotâmia eram politeístas, acreditavam em vários deuses, sendo os principais esses aí. Como eu disse na semana passada, vocês devem estar lembrados também, cada cidade, tá, mesopotâmica tinha um deus protetor. E ele se tornava uma espécie de deus supremo toda vez que a capital era mudada, né? Eles faziam esse rodízio também, dependendo da potência ou da sociedade, que no caso passaria na região, eles sempre elegiam uma cidade para se tornar a capital de toda a Mesopotâmia. Mas, por exemplo, durante o Império Assírio, a capital era Nínive, certo? Quando o Império Assírio cai e o Império Caldeu, ou Segundo Império Babilônico, né, se ergue ou surge no seu lugar, volta a ser Babilônia. E assim sucessivamente. Então, além do papel de protetor de cada cidade, onde cada cidade tinha um deus protetor, sendo ela elevada à condição de capital, tá, do império predominante na Mesopotâmia em determinada época, o deus que protegia essa cidade era elevado à condição de Deus Supremo. Veja como eles realmente levavam a sério e davam muita importância à questão religiosa. E como eu falei de Babilônia, né, aí vocês devem lembrar que quando se estabeleceu tanto o primeiro império, né, que Hammurabi foi o rei de um deles, como o segundo, o deus Marduk, né, ele foi elevado à condição de Deus Supremo dos povos da Mesopotâmia. Outro aspecto que chama a atenção também foi que os povos mesopotâmicos criaram mitos. É isso aí. E, na verdade, esses mitos devem ser levados em consideração como uma forma de observação da vida e da visão que esses povos tinham do mundo naquela época. Então, os mitos não eram simplesmente contos da carochinha, como muitos hoje têm, né, ou alegam ser um mito. Mas eles contribuem e dizem muito sobre como viviam, tá, e como pensavam as pessoas que habitavam essas regiões. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Pois é, espero que vocês tenham gostado mesmo. Ela foi bem menor do que a da aula anterior, mas ela trouxe aspectos primordiais, como eu disse no início, para que vocês possam estar bem preparados para fazer a prova do Enem. Isso porque os pontos citados aqui são pontos chaves, tá? Pontos centrais dentro das questões que serão abordadas. E vocês farão muito bem também, tá, em continuarem revisando esses conteúdos para que eles possam ficar, ó, craques e não esquecer daquilo que é mais importante. Beleza? Ok? Então quem gostou, ó, corre lá, deixa o teu like e já se prepare para responder as questões que eu vou deixar no final dessa aula. Beleza? E se você respondeu as questões da aula passada, se liga que já quando eu encerrar, a gente vai ter a correção de todas elas. Tá certo? Combinado? Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês por terem dado a sua atenção, você aluna, você aluno, que mais uma vez nos prestigiou, tá certo? E só um pedido carinhoso, compartilhe esse vídeo aí com os teus colegas, tá? Tuas colegas que irão fazer o Enem para que eles possam também tirar o proveito da matéria e do assunto específico que a gente trouxe hoje. Combinado assim? Tá certo? Então, eu espero vocês na próxima segunda-feira com mais uma aula do nosso canal Papo Nada Sério Pro Enem. Semana que vem tem, sabe o quê? Vamos começar Egito. É isso aí. Se prepara, porque Egito tem muito conteúdo, conteúdo muito rico, tá? Também com alguns pormenores, mas que vocês vão gostar muito de assistir. Beleza? Então espero e conto com vocês na próxima segunda-feira. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau!
Questão número 1. O que significa a expressão Mesopotâmia? Como nós vimos, simplesmente significa terra entre rios. Questão 2. Quais foram os principais povos a habitarem a Mesopotâmia? Como vocês viram na ordem, sumérios, acádios, babilônios, assírios e caldeus. Questão 3. Fale sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros códigos de leis escritos que regulamentava a vida das pessoas em todas as áreas conhecidas naquela época. B. Fale sobre a escrita cuneiforme, tipo de escrita feita em tabuinhas de argila úmidas. Para escrever, usavam a ponta de um estilete de extremidade triangular com o qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso, o nome da escrita ser cuneiforme. Questão 4. Administrativa e politicamente, o que diferenciava a sociedade suméria das demais sociedades mesopotâmicas? A sociedade suméria era formada por cidades, chamadas cidades-estados, que tinham seus próprios reis e suas próprias leis, e eram autônomas em sentido administrativo. Já os povos que vieram depois tinham impérios inteiros formados. Se liga agora no exercício desta aula. Questão número 1. Como estava dividida a sociedade na Mesopotâmia? Questão 2. Quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos povos da Mesopotâmia? Questão 3. Como era a estrutura política administrativa dos povos da Mesopotâmia? E finalmente, questão 4. Quais eram os principais aspectos da cultura dos povos mesopotâmicos? Na próxima aula tem correção. Tchau!